Flamengo também chegou a 4 pontos no Campeonato Brasileiro, em 2 rodadas. O sábado foi de muita comoção pela despedida do Júlio César. E a segunda foi de alguma pressão no embarque para Bogotá. O Flamengo se apresenta na Libertadores, joga contra o Santa Fé na quarta-feira. E alguns torcedores foram lá protestar e tal. Quer dizer, o Flamengo continua não agradando, mesmo tendo vencido por 2-0. O segundo tempo foi bem fraco, né, no sábado, né, Mauro? O time tirou o pé completamente e tal, já com a vitória bem encaminhada com os gols do Henrique Ceifador, e teve protesto no aeroporto hoje, no embarque da equipe para Bogotá. O jogo sábado não foi bom, né, do ponto de vista do Flamengo. Do ponto de vista do América, foi um bom jogo e o placar é justo, eu acho. O América não merecia perder o 2-0, não. Talvez até pudesse empatar do jogo, mas no segundo tempo especialmente, né? Eu acho que o que aconteceu hoje no aeroporto era meia dúzia, literalmente meia dúzia. 6 caras que foram lá hostilizar, reclamar e tal. E o alvo principal foi o presidente do Flamengo. São 6 caras ali, sim. Mas tanto na terça-feira, especialmente no sábado, milhares gritaram contra o presidente do Flamengo. Ou seja, os torcedores em grande número, nitidamente, aí é uma constatação, percebem que o problema do departamento de futebol não está apenas no campo, passa também pela parte administrativa, digamos assim, né? Pela gestão do futebol, que tem o presidente à frente, ele está o tempo todo à frente do time, então, evidentemente, ele acaba, e ele é quem decide tudo, ele acaba sendo elogiado quando tudo vai bem, como foi durante muito tempo, por conta de questões administrativas, e agora, com essa fase ruim, essa indefinição com relação a técnico, sobrou para ele, pelo jeito vai continuar sobrando para ele se as coisas não melhorarem, né? A volta do Flamengo da Colômbia, em caso de derrota, deve ser bem agitada, presumo. Mas o time não jogou bem. O ponto alto que ofuscou um pouco a atuação ruim foi o Júlio César, que ele jogou bem, né? Tanto o Flamengo não jogou bem que o América exigiu do goleiro que se despedia, algumas defesas difíceis até. E todo o clima de emoção até, né, na despedida de um ídolo, coisa que não é muito comum no Brasil. 52 mil pessoas foram ao Maracanã. O Flamengo, com toda a dificuldade, levou cerca de 100 mil pessoas ao Maracanã em 2 jogos. Em 2 dias, sendo que ainda fez um jogo sem público. Exato. Entre terça e sábado, cerca de 98 mil e poucos torcedores foram ao Maracanã. No treino da terça-feira, antes da partida da Libertadores, e no jogo de sábado. Mas o time continua sendo um time problemático. O Barbieri ainda foi muito infeliz na hora que ele queria colocar o Jonas para recuperar um pouco do meio-campo. Tinha a opção de tirar o Giovani ou o Vinícius Júnior. Ele vai e tira o Vinícius Júnior. Quer dizer, aí falta também alguém do lado ali, algum dirigente, uma pessoa mais, né, astuta. Percebe o movimento? Filho, vem cá, o que você está pensando em fazer? Não, eu vou tirar o Vinícius, que eu vou formar aqui 2 linhas, porque a bola está descoberta, porque tem que jogar entre as linhas, aí vem com o tatiqueiro. Então, vem cá, não é só o tatiqueiro que vai resolver a parada aqui, não. Você tira o Vinícius Júnior, você vai por 50 mil pessoas. Tira o Giovani. Até porque o Giovani não estava jogando bem. Exato. E o Vinícius Júnior é aquele que, em qualquer momento, tira um coelho da cartola e a torcida sabe disso. E é o xodó da torcida, claro. Assim, né, mano? Mesmo que não... É tão óbvio, né? Óbvio. Digamos, numa outra substituição, já saiu o Giovani, parte final do jogo, o Vinícius cansado, de repente até ele sai e você... Agora, o Giovani tem campo, sai o Vinícius... não pensar nele próprio, né, até para ele se preservar. Exatamente, ele tem que pensar nele também. Aí vira professor Pardal, mistura do João Santana com o Zé Ricardo, várias coisas começam a falar do rapaz. Faltou a ele um mínimo de malandragem ali, no bom sentido, digamos assim, né? E ali um anjo da guarda, que é uma coisa muito comum no futebol no passado, né? Ter aquele dirigente mais boleiro que pode não entender, de repente, nada de preparação física, de parte tática, de nada, mas entende do jogo e do que envolve. Para falar, não faz isso. Ele vai e tira o Vinícius Júnior, aí a vaia danada, foi chamado de burro, se desgastou mais ainda. Ele não tem culpa nenhuma, ele é um funcionário do clube, um cara da auxiliar técnico, que faz parte né, da comissão técnica, mandaram embora o Carpegiani e puseram ali, mas ele não está preparado para assumir um time grande no meio dessa confusão toda, né? É bem difícil, né? Está tentando fazer o trabalho dele, mas acaba sobrando para o Barbieri. O Flamengo, se perder o jogo, será ultrapassado pelo Santa Fé na classificação. O Flamengo tem que jogar pelo menos para empatar essa partida. O River, imagino, deve vencer o Emelec novamente, já venceu no Equador, vai jogar na Argentina, porque aí fica o River, o Flamengo, e aí a chance até de chegar na última rodada lá na Argentina já classificado, que é
eu acho que tem que ser o objetivo do Flamengo na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, poderia ter 6 pontos. No primeiro jogo teve aquele problema da arbitragem. Venceu o sábado, mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Só que o problema fora de campo ele é demais, ele contamina demais. O que aconteceu no sábado, até achei impressionante como a torcida se descolou da decepção que ela viu pela televisão na quarta-feira, atuação muito ruim na Libertadores. Toda essa confusão de bastidores, indefinição quanto a um técnico, vai contratar, vai ficar o Barbieri, jogador, quem fica, quem sai, como é que faz, como é que não faz. Clima eleitoral que se aproxima também, tem eleição no final do ano. O torcedor esqueceu isso tudo e foi lá dar o seu adeus lá ao Júlio César. E deu tudo certo, porque ele fez boas defesas, né? Se fosse um outro goleiro aí, né? Já foi embora, de repente o jogo tinha outro destino. Porque o América criou situações claras de gol, finalizou mais que o Flamengo, o segundo tempo incomodou bastante, um time até bem arrumadinho do América, com o Anderson, e o placar achei até um pouco mentiroso. A vitória por 2 gols não traduziu o que foi a partida. Muito bem, vamos ao intervalo.